As cartas mais temidas do tarô, quais são, o que comem, onde vivem. E na verdade, será que a gente tem que ter tanto medo assim de algumas cartas do tarô? É disso que a gente vai falar. Eu trouxe o top 3 das cartas que o pessoal mais tem pavor no tarô, tanto quem está começando a ler, que está estudando tarô, como principalmente quem vai ler tarô, vai para uma consulta, vai se consultar e ver aquela carta na mesa. Vamos ver se vale a pena mesmo, se é justificável esse medo ou de repente não. Eu sou Rogério Temporim, você está no Instituto Sabedoria Cósmica. Aqui nós estudamos espiritualidade, terapias holísticas, oráculos, ciências esotéricas no geral, mas também psicanálise holística e outros assuntos. Se você gosta desses assuntos, então se inscreve no canal, gente, bem importante, tá? Se você está assistindo e não está inscrito, porque você ajuda o nosso conteúdo a se propagar e ajudar mais pessoas, e ativa o sininho e bora lá pro vídeo. Antes de fazermos o nosso top 3 aqui das cartas que as pessoas mais têm medo, é importante dizer que o tarô ele é um instrumento simbólico de acesso, né, a uma dimensão onde o símbolo tem um significado, e claro que tem todo um mecanismo aí para que o tarólogo consiga acessar um outro estado de tempo, um outro estado de percepção que permite que ele consiga ver além dos olhos físicos, ordinários, e da percepção física. Ou seja, resumindo o que eu disse, o tarô consegue acessar aquilo que nós não conseguimos ver da maneira ordinária através de uma simbologia. Então, como é uma simbologia, nem toda carta, aliás, né, nenhuma carta está de fato ali com aquela imagem representando diretamente o que a gente acha que está representando. Então, se eu pego uma carta, por exemplo, aqui da Lua, essa carta da Lua, né? A carta da Lua, ela não está falando da Lua só que está lá no céu. É claro que está usando o símbolo. Para a gente entender isso, nós temos que entender também o significado da Lua, né? Qual o significado da Lua? É o satélite natural que gira em torno da Terra, então você não vai sair do lugar. Você tem que pensar que existe um arquétipo nisso. A gente não vai se aprofundar nisso, mas o que você tem que pegar daqui é que nem tudo que que parece nas cartas do tarô. Então, quando você vê uma carta e acha que você sabe o que ela significa, de repente não é bem aquilo, e aí a gente pode entender que o medo que você tem, às vezes não é do que a carta está representando mesmo, é do que você acha que ela está representando. Então já estou dando um spoiler aqui que de repente esses medos não são tão justificáveis. Será? Então vamos começar pelo nosso top 3, posição número 3 das cartas de tarô que todo mundo tem medo. Bora lá! Estamos com ela, La Maison d'Ève. La Maison d'Ève, que é a Casa de Deus em francês. A Casa de Deus, nunca ouvi falar nesse nome de carta, professor. Muito bem. Muita gente nunca ouviu o nome original, não trabalha com esse nome, mas essa é a carta da Torre, a famosa carta da Torre, que é La Maison d'Ève, é o nome mesmo, né? A Casa de Deus. Tá. Não vamos entrar aqui no mérito do porquê do nome, mas é uma carta que traz medo, isso que importa pra gente, tá na terceira posição aqui. Por que ela traz medo? E eu que leio há muito tempo, já colocando cartas na mesa, principalmente na época que não era online, né? As leituras também online, então na época em que era só presencial, então você colocava as cartas na mesa, algumas cartas traziam uma reação de quem está se consultando. E essa é uma das cartas. De repente, porque a gente tem aqui uma situação um tanto adversativa, tensa, você tem essa pessoa caindo de ponta cabeça, essa outra pessoa atrás aqui que provavelmente está caindo também da torre, a torre lá em cima está com uma ruptura, ó, tem a cúpula dela tá caindo aqui, esse é o tarô de Marcélia, tá, que é o tarô que eu uso, e é uma situação, no mínimo, de tensão. O que significa essa carta? Então, a carta La Maison d'Ève, que é a carta da torre, o significado dela é ruptura, justamente. É uma situação que chegou numa ruptura. Então, isso quer dizer que essa carta pode simbolizar qualquer tipo de impedimento ou qualquer tipo de ruptura, desagregação de alguma coisa. Então, pode ser a finalização de uma coisa, mas não precisa ser uma tragédia, tá? Quer dizer, não precisa ser um acidente, uma morte, alguma coisa assim. Pode significar isso também num contexto bem específico, em que a pergunta teria a ver com isso e que o plano, a egrégora do tarô permite que isso seja dito.
Mas essa carta, na maior parte das vezes, ela está falando de uma situação adversativa, que eu não queria enfrentar. Então pode ser um término de um relacionamento, se o relacionamento está caminhando para isso, pode significar. Pode ser uma ruptura de contrato de trabalho, ou uma ruptura de amizade, alguma coisa que não deu muito certo, que não vai dar muito certo, né? Que eu esperava que desse certo, mas não deu. Então, ela não está falando de nada que não aconteça no dia a dia, não é? O tempo todo nós temos rupturas, não é? Às vezes você está esperando uma encomenda chegar do Mercado Livre e ela não chegou naquele dia. Essa carta poderia representar isso. Então não é uma tragédia necessariamente. As pessoas têm muito medo dessa carta, tá? E tem uma cultura de que quando sai a carta vai acontecer uma coisa muito ruim. Mas essa carta vai dar conta de qualquer tipo de ruptura. É claro, gente, que é importante pensar assim. A gente não pode romantizar e pensar, não existem tragédias no mundo. Existem. Né? Acontecem tragédias? Acontecem. Nas nossas vidas, às vezes acontece. Né? Uma tragédia, uma perda. Então, assim, as cartas também podem dar conta disso. Né? O mundo, ele não é, né, tudo nesse sentido, assim, entendo, né? Nesse sentido que é colocado, não, tudo é para aprendizado, tudo para evolução, tal. Tá, perde sua mãe, aí morre sua. Se você tem sua mãe viva, dê graças a Deus. O dia que ela morrer, vem alguém falando para você isso no velório. Não é pro seu aprendizado, né? Você vai mandar ela para casa do, né? Nem tudo é assim, gente, o tempo todo, né? A vida não é tão namastê assim. Tem tragédia, tem coisa que não faz sentido, não vai fazer sentido nessa vida, de repente faz na outra vida. Mas não é assim, a gente tem que entender tudo é para eu aprender. Não, às vezes eu não quero aprender nada, eu tô sofrendo. Eu passei por uma perda, uma coisa que tá uma, né, para dizer aqui. E é isso mesmo, então a vida tem disso também. E as cartas às vezes representam essas tragédias também, tá? Só para não dizer que tudo, né, assim, que as cartas estão correspondendo sempre a alguma coisa que não é exatamente uma coisa ruim. Às vezes elas falam de coisas ruins, mas essa carta não fala de tragédia só o tempo todo, raramente, né? Que ela vai falar disso, depende do contexto. Então não tem por que ter medo dessa carta. Essa daqui eu acho que não tem por que ter medo mesmo, tá? Então você tem que entender que é uma situação adversativa, você não queria viver aquilo e é só isso, tá bom? Vamos para a próxima. Top 2, essa é interessante, porque o medo dessa carta só é justificado por uma coisa, né? Por conta do diabo cristão. Então as pessoas ligam diretamente ao diabo da Bíblia e a doutrina cristã, né? Da Bíblia como tá lá. Então assim, se você tá apegado à doutrina cristã, se você é cristão e você segue a Bíblia, tá tudo certo, né? Cada um segue o seu caminho, ou a Bíblia, ou não a Bíblia, seja lá como for, mas aí você vai ter dificuldade realmente de se descolar dessa figura, porque esse diabo aqui da carta, mas vamos lá, não é o diabo cristão, né, exatamente, esse diabo aqui da carta é um diabo da Idade Média, né? É o diabo que se usava aí, como símbolo daquilo que às vezes até uma chacota, né? Você vê que o desenho ele tem uma coisa aqui, né? Até um pouquinho cômica, assim, que é um diabo escrachado aqui. Na verdade, esse diabo aqui, a gente tem esse medo por conta do diabo da Bíblia, eu vou pro inferno, aquela coisa, mas esse diabo, ele representa uma coisa que não é ruim, a representação dele. Então, assim, apesar de ser uma figura um pouco escrachada, apesar de se ligar também ao diabo da Bíblia, a gente vai tirar essas duas coisas da frente, entender que esse diabo está falando das paixões humanas. Tá? As paixões humanas que na Idade Média, ali no século XV, XVI, já não é mais Idade Média, né? Mas aqui no Renascimento, mas assim, tinha aquela discussão, ou você vai viver a vida, né? E se adequar e dialogar com a vida real também, ou você vai ficar vivendo naquele mundo, né, que era da Idade Média. Então aqui tem um discurso também protestante que era assim, os protestantes vão também trabalhar a favor do mundo real. A Igreja Católica vinha daquela coisa muito, né, que tinha que ficar todo mundo nos feudos, a igreja que ia controlar o mundo. Então aqui a gente tem essa coisa que o diabo também ele corresponde aos anseios humanos, né? Quer dizer, a gente tem paixões, a gente quer fazer as coisas, a gente quer lucrar, né, quer abrir o nosso negócio, e nada disso podia na Idade Média. Então esse diabo aqui, esse daqui realmente não se justifica, porque simboliza o quê? A nossa gana, a paixão, representa assim também o sexo, tudo que é ligado ao diabo como ruim,
né? E são as coisas, as paixões humanas. Então isso que é contraditório. Ou seja, se a gente pegar aquele discurso mais arraigado, mais conservador, assim, o sexo é ruim, a atração é ruim, a liberdade, né, no sentido, eu digo conservador no sentido daquele cristão mais ortodoxo, tudo que sai da regrinha é ruim, mas está na natureza humana, né? A gente quer curtir, a gente quer aproveitar, claro que é com alguma responsabilidade, mas a atração sexual é uma realidade, né? E as pessoas sentem atração pelas outras, então o diabo representa isso, representa a força humana, essa força animalizada. É claro que a gente pode entrar na discussão aqui do quanto que isso totalmente solto vai trabalhar contra a humanidade. Aí a gente tem o Freud aí falando, né, do superego e do id, né, o id principalmente. Então esse daqui seria o nosso id, né, um pouco. O id, para quem não sabe, na psicanálise é o nosso animal, aquele que quer se satisfazer. Mas se a gente não tem isso, a gente não consegue conquistar nada. Se você não tem vontade de comer as coisas que você gosta, se você não tivesse vontade de ter relações sexuais, de viver essa dimensão, você não ia nem procurar sua namorada, você nunca teria procurado, né? O mais conservador, né, das pessoas aí que falam, não, que o sexo e tal, mas você teve tesão para você se aproximar da sua esposa ou a mulher do homem, em algum momento isso aconteceu, né? Senão você não teria nem sua família. Então essa energia, ela é positiva. A carta do diabo representa isso, tá? Não representa que você vai pro inferno, então essa daqui é injustificável. É claro que se você é cristão, de repente você nem tá assistindo esse vídeo, não tem nem por que tá assistindo, aí sim de repente vai ter um conflito aí, que daí você vai ter que resolver aí, né? De fato, dificilmente você vai conseguir vagar pelo tarô se você ficar preso a essa visão, né, essa visão do diabo como, né, a parte de nós, e nós somos, né, temos que buscar a luz e esquecer o diabo, né? O diabo está aqui dentro também, e é o diabo e Deus e tudo ao mesmo tempo. Claro que eles estão aí nas suas instâncias, mas eu digo, nós trazemos o bem e o mal dentro de nós, não tem jeito, nós somos isso daí, é isso que o ser humano é. Muito bem, e a última, o top 1, essa eu tenho certeza, hein? A carta da morte. Essa daqui eu trouxe até a do H, porque tá escrito Death mesmo, né? Aqui não tá escrito no Marcélia. E essa daqui é top 1, porque quantas pessoas, muitas já me pararam a leitura. Peraí, vai morrer alguém? Nossa, a carta da morte, meu Deus, saiu a carta da morte. Então essa daqui realmente tem essa assim, bate de frente, né, ali com o que a gente entende do símbolo, né? Se saiu a carta da morte, alguém vai morrer. E, gente, aqui é muito mais profundo do que parece, tá? Muito mais profundo. Então, primeiro vamos começar assim. A carta da morte pode representar a morte de alguém? Pode. Por quê? Porque mortes acontecem, né? São coisas que acontecem no mundo. Então por isso que eu sou um pouco contra esse discurso meio namastê, que tudo tá bem, tudo é para aprendizado, a vida é toda totalmente equilibrada. Não, às vezes acontece, eu vou falar, às vezes acontecem merdas, né, na vida, coisas que realmente me desestruturam, que não estão me ensinando nada naquele momento, é só sofrimento. A vida tem momentos de sofrimento. Eu vou aprender depois? Você pode aprender depois. Eu acredito que tudo tem uma lição, mas naquele momento você não está disposto a aprender nada. Aí você perde, tem tragédia, você perde dinheiro, você perde pessoas, você passa por situações sofridas, tem um divórcio doloroso, você vai sofrer, vai entrar em depressão. Se você aprendesse com tudo, ninguém entrava em depressão, né? Não, isso aqui aconteceu, não, mas eu entendi a lição, vamos seguir. Não, às vezes você não entende, porque não dá para entender, você não tem estrutura, você nem quer entender. Então assim, a carta da morte pode representar uma morte de uma pessoa? Pode, mas gente, ela só vai representar isso se é um assunto da tiragem. Se existe esse assunto, 1. E 2, ela só vai representar isso, vai trazer isso, se for permitido pela egrégora essa informação. A morte, ela é um véu. Ninguém sabe quando vai morrer. Por quê? Você sabe quando vai nascer. Como assim? A gente tem uma previsão. Por exemplo, a pessoa ficou grávida, você sabe mais ou menos que daqui 9 meses vem um nascimento. Não é? O nascimento, a natureza poderia não deixar isso assim. Podia ser, apareceu, nasceu, de repente, né? A mulher ficava grávida, nascia daqui meia hora, sei lá. A natureza poderia ter se configurado dessa forma. Mas o nascimento, ele é mais previsível. Você pode até planejar, a mulher e o homem vão tentar engravidar. A gente consegue tentar construir isso. A morte não. Quem sabe que uma pessoa vai morrer, né? Você não sabe, você só sabe quando está numa situação terminal ali, mas mesmo assim você não sabe a hora que a pessoa vai morrer. E outras vezes uma pessoa jovem morre, né?
de repente, né? Você está esperando que vai acontecer de uma forma e acontece de outra. Tem pais que perdem filho, isso é a inversão da natureza. Então a morte é um véu. Então eu estou falando isso para você entender que o acesso a essa informação é muito privilegiado e ele tem karma, tá? Então assim, o tarólogo que acessa essa informação e dá essa informação, ele cria imediatamente o karma, porque você está dando uma informação que de repente, que não era para ser, né? Porque a morte não é para ser. Agora, tem casos que eu posso passar essa informação? Pode, desde que você tenha essa responsabilidade, isso falando para o tarólogo, que aquela informação vai ajudar, né? Agora, só pelo ego, né? Tem tarólogo que adora falar e acertar ainda, porque olha, ainda bem que morreu, porque eu sou um bom tarólogo, né? E isso é karma, aí é você com o seu karma aí. Agora, por que eu estou falando isso? Porque essa carta pode, numa situação específica, representar a morte. 1%. Na maior parte das vezes quer dizer transformação. Uma coisa morre para nascer outra. Não é morte de uma pessoa. É o término, sim, de um casamento, mas vai começar uma coisa nova. É o término de uma empresa. É uma mudança muito grande interior. Tá? Então a morte, a carta da morte representa o novo que precisa da morte do velho. Então pode ser aí que a gente está falando de uma situação que não tem nada a ver com morte física, né? Absolutamente nada a ver. Pode ser, por exemplo, uma transformação interior espiritual, uma troca de religião, de princípios espirituais e por aí vai. Então a carta da morte, ela pode representar a morte? Pode, a gente não pode anular isso, mas geralmente ela está representando uma transformação. Então assim, a pessoa, você vai perguntar, eu queria saber como que tá o meu namoro, sai a carta da morte, muita gente fala, nossa, eu vou morrer, ele vai morrer, né? Já liga diretamente a isso. E não, gente, ninguém tá falando de morte, né? Você acha que o tarô vai falar pra você que sobre o seu namoro, que você tem que saber que seu namorado vai morrer, né? E o que vai te ajudar nisso, né? O que é isso? Que tarô é esse? Né? Se o tarô tem que te ajudar, né? A ideia é te ajudar, não é te atrapalhar. Agora, tem um caso interessante que eu vou contar para vocês aqui, que é a Madame Lenormand, né? Aí é o baralho cigano, não é o tarô. Ela disse pro Robespierre que ele ia morrer, né? Na guilhotina. E ele não acreditou. E aí ele morreu mesmo, né? E acho que ele deve ter lembrado. Na hora que ele foi executado, será que ele lembrou disso, né? Antes de ser executado, nossa, previu minha morte. Esse fica como um exemplo do poder do oráculo. O oráculo pode acessar essas coisas, né? Agora, nesse caso da Madame Lenormand lá, com o Robespierre, não sei, né? O porquê que ela disse isso para ele, o que isso ajudou. De repente era uma maneira de dissuadi-lo a não continuar, né, na revolução, não sei. Mas ela previu e aconteceu, né? Então isso acontece. Essa história do baralho cigano ajuda a gente a entender o poder dos oráculos, né? Que eles podem prever. Agora não quer dizer que saiu a carta, que carta que ela viu ali, ninguém sabe, né? Ela pode ter visto isso em outras cartas. Aliás, pode ser que cartas que você não tenha medo aí, pode representar coisas do tipo, né? Mortes, tragédias. Então assim, não é tão simples assim o oráculo, né? Agora, o falar tragédias, dar a notícia para as pessoas, isso daí já é um outro capítulo, né? Será que deve-se fazer isso? Deixa seus comentários aí, de repente a gente faz um vídeo sobre isso. Então é isso daí, cartas que nós não deveríamos ter medo no tarô. Top 3, espero que você tenha gostado. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, daqui a pouco eu tô de volta.